Olá, amados e queridos! Sou sua irmã em Cristo, Carmen Henneman. E hoje falaremos sobre um tema muitíssimo especial e que tem a ver com todos nós ao mesmo tempo. Porque hoje falaremos sobre as relações ou os relacionamentos que temos com distintas pessoas e em distintos níveis da nossa vida. Porém, centralizaremos este tema em uma só palavra. Então, hoje falaremos sobre o que definimos como suporte. Porém, como sempre gosto de fazer, vamos primeiro aos idiomas originais bíblicos, que são principalmente o grego do Novo Testamento e o hebraico do Antigo. E vamos ver o que nos dizem essas duas línguas que são tão profundas, muito mais do que o nosso próprio idioma de origem, que é o português, porque esses dois idiomas vêm desde muito tempo e trazem toda a etimologia, a história e as raízes de cada conceito ou cada vocábulo individualmente da forma mais profunda possível. Então vamos ver que inicialmente suporte vem do grego boithel e também vem do hebraico timha. Ambos concordam em dizer que suporte relaciona-se ou se associa com o que é segurar, sustentar e apoiar. Bem, esses três verbos nos trazem apenas uma ideia bastante simples e bastante inicial do que vamos estar falando durante esses próximos minutos. E esses três verbos concordam em que suporte se refere a algo que vem de baixo, no sentido ou com a intenção de sustentar o peso que está em cima. Ou seja, o suporte pode ser alguém ou pode ser algo que está embaixo suportando todo o peso que está em cima. Com esta ideia, vamos desenvolver esses próximos minutos discutindo e estudando e comentando tudo o que pudermos sobre a palavra suporte. Então vamos ver que desde os conceitos mais simples, suporte pode ser encontrado como tradução, por exemplo, como ajuda, como sustento, favor. Esteio pode ser uma base, estrutura, fundação, um pilar, base de descanso, assistência, socorro, reforço, auxílio, proteção, abrigo, e inclusive é comparado ao cimento, porque se refere à resistência do concreto ou do cimento. Como ajuda, como um dos mais simples conceitos ou traduções ou definições do suporte, a ajuda neste caso se refere àquela atitude de estender a mão a quem precisa. Como sustento, se refere à ação de levantar alguém que caiu para que volte a ficar em pé ou sustentá-lo, já que a palavra é sustento, para que não caia. Favor se refere a algo que não merecemos, e neste caso aqui, devemos servir de suporte ou ser suporte para alguém ou suportar alguém, inclusive que não merece, porque o favor é algo que não merecemos. Como esteio, o suporte se refere à ajuda que vem desde baixo. Quero dizer, alguém que está sob o seu peso. Ou seja, quando nos referimos a uma pessoa que é um bom suporte espiritual, emocional ou psicológico, se refere à mesma função de um esteio. Um esteio, eu entendo que é algo, falando de madeira, que está por baixo, suportando toda a estrutura que está em cima. Neste caso, referindo-se a uma pessoa, o suporte é alguém que está por baixo do que é mais pesado, que talvez neste momento tu estejas levando. Este é o verdadeiro suporte. Quando pensamos em base, pensamos que a base reforça a estrutura. Ou seja, vamos falar de estrutura daqui a pouco, mas na verdade a base, além de sustentar, também tem a função de reforçar. E a palavra reforçar é meio dupla,
fala de força, mas também de reforça, como duas ações ao mesmo tempo. Estas são as funções e as participações mais importantes e mais marcantes do que seria um verdadeiro suporte. A estrutura, que seria? A estrutura ajuda a manter o equilíbrio ou o balance de algo que já existe. Uma edificação ou uma construção que não tem uma boa estrutura também não tem um bom equilíbrio, não tem um bom balance. Na nossa vida, todos precisamos estar perto de um bom suporte, ou precisamos que alguém ou alguns que Deus pode usar sejam como esses suportes, espiritualmente, emocional ou em qualquer outra área. Para quê? Para nos ajudar a guardar o balance, a guardar o equilíbrio na nossa vida, como é o que sucede normalmente com uma estrutura normal ou uma estrutura que está em caráter de normalização. Também o suporte é definido como fundação. Quando falamos em fundação, falamos deste conjunto dos dois anteriores, que é a base e a estrutura. Então, esses dois são bastante importantes então, para definir o que somos. Somos algo que existe, vamos definir, com uma definição mais simples do suporte, uma espécie de fundação, que depende da base e da estrutura que tem. Se a base é firme, se a estrutura é boa, então a fundação, que somos nós, também existimos sem nenhum problema. Também o suporte é definido como um pilar. O pilar seria uma espécie de expressão ou um sinônimo de coluna, ou uma pedra angular, como diriam alguns, e que serve para manter a estabilidade. Então, o pilar ajuda a que a estabilidade exista e permaneça. Também o suporte é definido como uma base de descanso. O que seria isso? A base de descanso literalmente traz descanso através do apoio e da confiança que recebemos de outros. Isto quando se trata de um verdadeiro suporte. Então podemos descansar na confiabilidade de alguém, porque sabemos que esta pessoa é digna de confiança, é honesta, é verdadeira e está conosco para fortalecer-nos, para levantar-nos e também para ajudar-nos a descansar, inclusive em momentos das nossas crises mais difíceis. Também o suporte é definido como assistência, e assistência é sinônimo de cuidado. Também é definido como um socorro, que em verdade é um resgate, em outras palavras. Também o suporte é definido como reforço. O reforço faz alguém ficar duplamente forte, porque, como eu disse antes, o reforço aqui é formado basicamente de duas palavras. O re, que indica uma segunda vez ou duas vezes a mesma coisa. A força aqui e o re é forçar novamente. O reforço, o reforça, ou forçar duplamente ou duas vezes. Esta participação aqui, como definição, é muito importante para o suporte, porque o suporte já funciona ou trabalha junto àquilo ou alguém que já existe e adiciona algo mais para que essa pessoa seja duplamente forte ou duplamente fortalecido. Depois disso, também o suporte é definido como auxílio. E o auxílio, em algumas situações, é definido como uma defesa, ou seja, o auxílio serve para defender e também serve para sustentar, porque em realidade sustento é um dos sinônimos e definições mais imediatas do suporte. Também vemos o aspecto da proteção, é outra definição simples para o suporte. Como proteção, o suporte é uma pessoa que suporta outro no sentido de sustentar, geralmente toma o lugar daquela pessoa que precisa de ajuda. São definições muito profundas. Também o suporte aqui é definido como um abrigo. Um abrigo, literalmente falando, é um lugar onde podemos esconder-nos, onde podemos proteger-nos. Neste caso, se o nosso suporte é uma pessoa, então é alguém tão confiável que nos dá o direito de reclinar nossa cabeça e descansar no ombro dele ou dela,
porque nos inspira máxima confiança e nos faz sentir como que emocionalmente protegidos e fortalecidos. E por último, o cimento, que traz essa ideia de resistência máxima, como por exemplo o concreto. São simples definições encontradas em dicionários teológicos, em dicionários bíblicos, em concordâncias e até mesmo em dicionários regulares que usamos nas escolas e universidades. Eu trouxe aqui só para que pensemos, para que possamos refletir em que tipo de suporte nós somos para os outros e em que tipo de suportes temos à nossa volta, através dos nossos amigos, através da nossa família, através das pessoas que estão ao nosso redor. Bem, quanto à sua utilidade, depois dessas simples definições, eu me pergunto a mim mesma em que o suporte realmente é útil? Ou em que pode ser útil? Então vamos ver que o suporte em si tem algumas participações bastante fundamentais na nossa vida. E se este suporte é positivo, é de acordo ao que a Bíblia diz, eu tenho tudo para ser grandemente edificada, você tem tudo para ser grandemente abençoado. Porém, se este suporte não é positivo, não anda de acordo ao que Deus escolheu e decidiu para a nossa vida, nós temos muita coisa a perder se mantemos esse tipo de suporte conosco. Então, vamos ver que quanto à sua utilidade, o suporte faz parte da nossa estrutura. Faz parte da nossa estrutura. Por quê? Porque a estrutura, como já vimos agora no slide anterior, a estrutura é formada pela base e também pelo que seria a fundação da nossa vida. Ou seja, a nossa estrutura é formada pela base ou pelo fundamento ou fundação do que é a nossa existência. Então, a nossa estrutura é o que somos em realidade. O suporte faz parte da nossa estrutura ou da nossa existência, já seja positivo ou negativo, já seja um suporte que nos levanta ou algo que faz o contrário, como vamos ver daqui a pouco em um versículo bíblico. O suporte faz parte da nossa estrutura e por isso devemos ter cuidado em que tipo de suporte está ao nosso lado. Vemos também que o suporte sustenta, ou é sinônimo de sustento, sustenta o peso para não cair. Uma vez que vimos que o suporte é aquilo ou aquela pessoa que geralmente está por baixo, suportando todo o peso que está em cima. Quando eu digo suportar, eu me refiro à palavra suporte, porque também sei que há uma conotação de suportar que soa como negativo. Eu apenas te suporto, por exemplo. Não nesse sentido, mas o suporte de sustento, como é a palavra que diz aqui, como uma viga, como esteio, algo que está por baixo da construção e que suporta todo o teto, tudo que está em cima para que não caia. E ainda que essa parte de cima balance um pouco, essa viga ou esse sustento que vimos aqui é tão resistente que tudo que está em cima cai e repousa sobre o sustento, que é este suporte, mas não arruína, não cai, não desfalece completamente, porque o suporte é bom e é forte e é permanente. Além disso, como utilidade, o suporte nos capacita e nos esforça e também nos fortalece. É a capacidade de esforçar e fortalecer. Ou seja, esforçar parece que tem um duplo sentido. Esforçar, às vezes, nos dá a ideia de empurrar, de esforçar, de dar um pouco mais de força ou um pouco mais de empurrão para que esta pessoa continue e não desista. E, ademais, fortalecer nas convicções, na decisão, na própria autoestima, para então entender de uma forma mais clara e mais completa por que deve continuar e nunca desistir. Esse é o tipo de suporte positivo. Também a utilidade se refere a que o suporte é usado para reparar, consertar e firmar. Em alguns dicionários, as palavras reparar e consertar aparecem iguais. Elas aparentemente representam ou significam a mesma coisa ou as mesmas coisas. Porém, eu encontro também que reparar se refere a consertar algo momentaneamente, periodicamente. Reparar, o consertar já fala de
reparar, mas permanentemente, dando a ideia que uma vez consertado, não vai voltar a quebrar. Quando eu associo esta palavra consertar com o suporte e me refiro a um suporte positivo, então eu penso que nós podemos fortalecer-nos uns aos outros, como vamos ver no versículo daqui a pouco, de tal maneira que nunca mais venhamos sequer a balançar. Porque esse tipo de suporte não só nos empurra a ser melhor, nos empurra a não desistir, a não desfalecer, a não desmaiar, a não desistir, mas também nos ajuda a entender o quanto podemos fazer sobre essa imensa e terrível situação. Ou seja, nos faz crer que somos mais fortes ou podemos ser mais fortes do que a própria circunstância. E uma vez que entendendo isso, então é fácil seguir mesmo contra as adversidades. Então, o suporte também é usado para reparar, para consertar e, sobretudo, para firmar, para tornar aquele que era débil forte. Ou se nós somos, neste caso, a pessoa, aprenderemos com nossas próprias experiências, inclusive com nossos próprios erros, e afinal de tudo seremos mais fortes e mais firmes do que pensávamos ser. O suporte também é comparado a uma coluna que suporta a estrutura, ou seja, uma coluna. Toda coluna é muito, muito necessária. Por exemplo, uma casa que não tem coluna, eu imagino que não é possível haver uma só coluna em cada casa, é necessário pelo menos 4 colunas, por mais finas, por mais simples que sejam, é necessário mais de uma coluna, porque senão o edifício ou a casa ela tende a mover-se da direita para a esquerda e vice-versa, ela não tem equilíbrio, ela tende a expressar debilidade, tende a ameaçar que vai cair. Da mesma forma, por exemplo, a nossa coluna vertebral. Nós temos uma coluna e esta coluna traz essa estabilidade permanente para o nosso corpo. Não andamos para a esquerda somente, não andamos para a direita, andamos de forma equilibrada, de forma e que sentimos o nosso corpo bem balanceado, e me refiro ao corpo físico, aos membros do corpo. Não estou me referindo à mente, nem às emoções, nem ao psicológico, mas ao nosso corpo físico, porque temos uma coluna que serve de equilíbrio principal entre os membros do nosso corpo e faz com que fisicamente caminhemos firmes, levantando a cabeça, os braços se movem normalmente, os pés caminham assim organizadamente, coordenadamente, porque existe uma coluna que estabiliza toda essa estrutura. Então, o suporte é considerado a uma coluna que traz estabilidade, bom balanço e bom equilíbrio. O suporte também é expressão de resistência, porque o suporte vem para tornar o débil forte, para tornar aquele que caiu levantado outra vez, para tornar aquele que está tão abatido sorridente talvez, ou positivo, ou esperançoso, encontrando motivos para recobrar a vida, ainda que seja passo a passo ou lentamente. Ou seja, o suporte positivo vem para devolver-nos praticamente aquilo que com o tempo lentamente estamos perdendo. O suporte também como utilidade defende da queda, defende da depressão, defende de uma ruína total. Existem muitas pessoas que caem e que caem em depressão, por exemplo. Há pessoas que inclusive pensam em fazer coisas trágicas com elas próprias somente porque elas não têm alguém que lhes seja de suporte ou um suporte positivo. Então, elas não têm como defender-se de uma queda fatal. E eu digo uma queda no sentido espiritual e também no sentido moral, no sentido psicológico, porque afinal até a nossa autoestima é afetada, a pessoa perde a visão de tudo, perde o valor de si mesmo, se perde completamente em meio à circunstância. E tudo isso acontece porque não há alguém que seja suporte, que a ajude nos momentos mais difíceis. E por último, o suporte verdadeiro promove. Promove a quê? Promove o crescimento, promove o crescimento na fé, a estabilidade na paz, a saúde, a calma, a recuperar a positividade e a autoconfiança que perdeu através da circunstância difícil. Então, o suporte verdadeiro, o suporte positivo, promove a que recuperemos o que perdemos e até mesmo estabelecer novas metas, nova visão e, enfim, promove novas coisas.
Esses aspectos ou essas características são aspectos de um suporte positivo, aquele que a Bíblia descreve e que traz como consequência tudo isto aqui. Por isso eu digo utilidade. Quando nos colocamos nas mãos de Deus, podemos ser úteis de tal maneira que esses resultados aqui podem ser vistos. Agora, em conclusão, quanto à definição do tema sobre suporte, vamos ver então que, como conclusão, o suporte anima. E quando eu falo de animar, eu falo de encorajar. Também o suporte motiva. E motivação é o que? É estímulo, é incentivo. Também o suporte levanta. Levanta de onde? Levanta para que estejamos sempre em nível alto, não em baixo ou não para baixo, como dizemos com a nossa linguagem comum do dia a dia. Então, o verdadeiro suporte nos levanta para que não vivamos para baixo. O verdadeiro suporte também encoraja. Encoraja e nos ajuda a crer em possibilidades positivas, porque é possível, em meio às nossas crises, somente pensar em coisas negativas, em que não vai dar certo, em que estou indo à falência e tudo está quebrado, não há esperança, as portas se fecharam, etc, etc. Porém, o suporte segundo Deus, quando vem através de pessoas, por exemplo, que Deus envia para nos ajudar, e isto é bíblico, nos encoraja a pensar positivamente e por fé novamente. Também o suporte segundo Deus nos fortalece e nos leva a ser mais fortes do que normalmente somos, não apenas pelas circunstâncias duras pelas quais passamos e que vão trazer resultados positivos, mas porque o suporte em si trabalha em nosso favor e nos ajuda a ver que podemos aprender e crescer até mesmo com nossos erros e nossas experiências negativas. O suporte também mantém. Mantém que? Que relação tem esta palavra manter com a palavra suporte? Vemos então que nos ajuda a nunca descer ou a nunca cair de nível por causa das circunstâncias adversas. Ou seja, mesmo em meio às crises, alguém que serve de verdadeiro suporte em nossa vida nos ajuda a manter a nossa fé, a nossa paz, a boa direção, a confiança no Senhor, o descanso, a serenidade, a lucidez para não enlouquecer da vida e tomar decisões erradas e fazer coisas que não devemos fazer. O suporte segundo Deus também impulsiona. Impulsiona que? Nos empurra a continuar, nos impulsiona a seguir, nos impulsiona a nunca desistir, não importando a circunstância pela qual passamos. O suporte segundo Deus também promove o crescimento, nos ajuda a ser maior, nos ajuda a subir, apesar do nível da situação que experimentamos. Também promove a expansão, aumentar, estender, ampliar a nossa visão. É excelente quando passamos por experiências duras e negativas e ao final, quando saímos dela, vimos que crescemos na nossa visão. Agora podemos ver um pouco mais além do que normalmente víamos. Antes podíamos ver neste círculo aqui, agora podemos ver 2 milhas ou 2 quilômetros mais desde aqui. Podemos ver aquilo que ainda nem sequer chegou. Podemos ver aquilo que talvez vá chegar. Podemos entender espiritualmente as situações, porque o suporte verdadeiro nos ajuda a expandir, nos ajuda a crescer, nos ajuda a estender a nossa visão, a aumentar a nossa fé, as nossas expectativas, os nossos planos, as nossas ideias, quando repousadas no Senhor. Esse verdadeiro suporte nos ajuda a ver além do que normalmente vemos. O verdadeiro suporte também nos ajuda a adquirir estabilidade. Ou seja, adquirir equilíbrio, firmeza ou ser firme espiritual e emocionalmente. Adquirir ou expressar estabilidade em meio às nossas lutas ou no tempo em que estamos sozinhos não é algo fácil. Por isso, Deus sabe da nossa estrutura, sabe até onde podemos suportar e sempre provê de pessoas com as quais Ele pode contar para serem bênçãos em nossa vida. E, ademais, o verdadeiro suporte nos inspira a ser melhor. Em que?
nos ajuda a ser melhor, aprimorando nossas qualidades, nosso estilo de vida, a melhorar nosso comportamento, nossas expressões e tudo o que forma parte da nossa vida. Ou seja, melhoramos a nós próprios quando nós dependemos da palavra do Senhor e destes suportes ou desses ajudadores que Ele sempre nos manda porque nos ama tanto e pode fazê-lo. Agora vamos ver o que diz a Bíblia, assim, falando de textos bíblicos sobre a palavra suporte, e não exatamente sobre a palavra, o termo em si, mas sobre a ação, sobre o propósito, sobre o chamado de Deus em colocar-nos como ajudadores uns dos outros, que é uma palavra reemplaçada por suporte. Ajuda é suporte, auxílio, socorro. Bem, então agora eu vou usar a palavra ajudador. Ou que diz a Bíblia sobre ser ajudadores, sobre ser suportes positivos, logicamente, para a vida dos demais. Então vamos ver que diz Gálatas 6:2. Lemos assim: ajudai a levar as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Eu marquei duas palavras aqui porque são para mim as principais. Esta palavra ajudar, para mim, expressa como uma espécie de chamado. Ao mesmo tempo, soa como uma ordem. Quando eu leio esse versículo, eu não estou vendo que Deus está pedindo, tipo assim, pedindo um favor. Ele não está tampouco sugerindo. Isso não é uma sugestão. Também não está dando uma espécie de opinião ou dando-nos uma opção. Essa talvez seja a melhor expressão. Não é uma opção ajudar a levar as cargas uns dos outros. Não é. A palavra é bem clara: ajudai a levar as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Ou seja, essa primeira parte é um chamado, e em alguns casos, dependendo do contexto, também soa como uma ordem. O Senhor disse: ajudem-se uns aos outros. Ajudai ou ajudem aqueles. Ajudar em quê? A levar as cargas. E esta palavra carga aqui não se refere a qualquer coisa que qualquer pessoa pode levar. A palavra carga, por si só, se refere a algo pesado, muito pesado, algo que alguém não pode levar só. Por isso o Senhor diz: ajudem-se uns aos outros, ajudem-se uns aos outros, porque existem cargas que não podem ser levadas apenas por um. Devem ser levadas sim, mas por mais de um, porque são cargas demasiado pesadas. Então, essa primeira parte vimos que se refere a um chamado. Ajudai a levar as cargas. Essa palavra levar também, no original, se transfere para carregar. Ajudem a carregar, por ser algo pesado, certo? Ajudem a carregar as cargas de quem? Uns dos outros. E aqui não nos diz que devemos só levar as cargas dos que são bonzinhos, dos que oram mais, dos que são nossos amigos, ou seja, de quem aparecer em nosso caminho, ou daquele de quem precisemos em algum momento, sem exceção, sem acepção, sem discriminação, sem escolher que aquele é bom, aquele é mau, aquele me ama, aquele não vai muito comigo. Ou seja, simplesmente ajudem-se uns aos outros. Por quê? Aí vem a conclusão. Porque desta forma, ou fazendo isto, vocês cumprem a lei de Cristo. E essa palavra lei aqui se refere mais a, digamos, a um preceito, diria assim. Um preceito é um tipo de conselho sábio que o Senhor espera que obedeçamos para o nosso bem. Soa mais suave, mais doce que a palavra lei. Lei é outra palavra para mandamento, para preceito, para estatuto. Porém, a palavra preceito, para mim, é algo que talvez se encaixe melhor aqui, porque não é exatamente lei no sentido de lei. Certo? A coisa é que, fazendo isso, ajudando uns aos outros a levar suas cargas pesadas, cumpriremos a lei de Cristo, ou seja, cumpriremos sua vontade, porque a lei aqui é sinônimo de vontade de Deus. Faremos o que Deus está pedindo, o que Deus está esperando, o que Deus nos mandou ou o que Deus nos chamou a fazer, que é ajudar uns aos outros. No grego, vemos o mesmo versículo, exatamente como está em português, e que diz assim: Alelonta bare, bastadze, kai hutus, anaplerorese ton nomo ton Cristo. Então, neste texto aqui, vemos que a tradução é mais ou menos igual.
Por exemplo, a palavra alelon se refere a uns dos outros, uns aos outros. Vare se refere a cargas pesadas. Pastadzete se refere a carregar ou levar. Creio que carregar seria a melhor expressão, porque cargas não se leva, se carrega, certo? Se carrega e se coloca muita força para poder levantar e carregar. E cai e aqui a palavra rutos seria algo bastante conclusivo, como assim, como está aqui, ou então, e aqui anaplerosete. Esta palavra anaplerosete fala sobre cumprir, cumprireis. Porém, aqui não é só cumprireis, porque a palavra pleroma, que vem desde aqui, se refere a encher ou preencher. Neste caso, o texto literalmente diz: ajudem-se uns aos outros e então encherão a lei ou o preceito de Cristo, no sentido de que cumpriremos literalmente, cabalmente, totalmente, sem faltar nada, o que Deus nos está pedindo. Então, anaplerosete é uma palavra bastante importante porque fala de totalidade. Não só façam isso, mas façam totalmente. Essa é a ideia. Cumprireis completamente, totalmente a lei de Cristo. Tom anomon leito de Cristo. Neste caso, lei já vimos que é a palavra que está aqui, mas que não se refere exatamente lei de lei, mas é lei no sentido de preceito ou estatuto. São palavras que soam mais suaves, menos assim pesadas que a palavra lei, porque a nossa mentalidade talvez associe a palavra lei ou nomon com as leis da nossa época, por exemplo, ou as leis da antiguidade, que eram rígidas, ou as leis do Antigo Testamento, que revelam uma cultura bastante diferente, um agir, inclusive, de Deus de acordo à lei. Não exatamente isso, mas algo que se refere a um estatuto, a um preceito que soa de forma mais suave, mais doce e mais, talvez mais de acordo à nossa compreensão. Então, tanto em português como em grego, vimos que o ajudai é um chamado e as cargas se referem a algo mais pesado, algo que alguém não pode levar só, por isso ele nos manda ajudar uns aos outros, e dessa forma cumprireis, ou anaplerosete, completamente, cumprireis com totalidade as expectativas de Cristo. Mais ou menos seria isto. Veremos então que a partir daí vemos que, segundo as definições mais simples, o grego, para a palavra suporte, o grego boithel, que vemos aqui, se refere literalmente a ajuda, assistência imediata, e expressa uma exclamação intensa para responder a um pedido de ajuda urgente ou um grito de ajuda. Ou seja, eu trouxe isso aqui apenas como um complemento do termo em grego boithel. Boithel é ajuda, mas não apenas uma simples ajuda, é uma espécie de ajuda imediata, um tipo de assistência assim instantânea, algo que tem que vir no momento certo e não pode falhar. Expressa uma exclamação intensa para responder, ou seja, um profundo desejo de ajudar aos demais e socorrer a um pedido urgente que expressa uma espécie de grito de ajuda. Então, outra vez aqui o conceito não especifica a quem devemos ajudar e a quem não. Somente nos diz que boithel aponta para uma assistência imediata que expressa um intenso desejo de responder a um pedido urgente de ajuda que soa em alguns casos como um grito de socorro. A palavra suporte também vem do latim e se divide etimologicamente em duas partes. A primeira é o prefixo sub, porque suporte, certo? Então, a primeira parte sub, que é literalmente sob ou embaixo, e a segunda parte é o verbo portare, que é levar, mais especificamente carregar. Então, a palavra que estamos estudando é suporte. A primeira parte, su, que é de sub,
que é sob, dando a entender que o suporte está embaixo e o peso está em cima. Se o suporte verdadeiro não está aqui embaixo, tudo que está em cima vai ruir, vai cair. E a segunda parte, portare, que é a segunda parte da palavra suporte, porte, portare, é literalmente levar, e em outra versão diz carregar. Ou seja, referindo-se a algo que está em cima e que é mais pesado e precisa de alguém aqui embaixo para levar, ou para ajudar a levar, ou para ajudar a carregar devido ao peso. Então, como estamos falando de relações, nossos relacionamentos atuais são assim? É minha primeira pergunta. Quando eu menciono relacionamentos, eu menciono a todo tipo de relacionamento. Relacionamento de amizade, relacionamento matrimonial, relacionamento de namorados, de noivos, de alguém que está interessado, relacionamentos diversos. Os nossos relacionamentos que temos no momento são assim de acordo a essas definições bíblicas? Eles estão de acordo com essas definições que a Bíblia menciona? Tu percebes que em teus relacionamentos há essa conotação bíblica? Vocês estão andando de acordo ao que a Bíblia diz em suas relações? Estão sendo suporte um para o outro? Eles são a reprodução do que a Bíblia diz? Parece que eu estou repetindo a mesma pergunta em diferentes formas, certo? No entanto, são a reprodução do que a Bíblia diz? Ou seja, tu pode ver em teu amigo, amiga ou teus amigos esses suportes verdadeiros com os quais podes contar no momento certo? Ou será que não? Estamos seguindo esses conselhos em nossos relacionamentos, porque aqui está em plural, os nossos relacionamentos. Estamos seguindo esses conselhos bíblicos. Todas essas definições que lhes trouxe vêm sobretudo das línguas originais e uma pequena parte do latim. Então, são todos verdadeiros e tem muita profundidade, muita importância e eu diria até tem muita urgência de que sejam assim. Estamos seguindo esses mesmos conselhos? Será que concordamos com Deus e tudo quanto vimos agora mesmo nesses 3 últimos slides, dentro das definições, as utilidades e a conclusão do que seria suporte, um suporte positivo, edificante e útil na nossa vida? Estamos em concordância com Deus? Porque se não estamos, então o que pode estar sucedendo? Não teremos o melhor que Ele já preparou para nós. Nesse caso em que não estamos concordando com Deus. Ou seja, estamos concordando com Deus ou o que está sucedendo? Ou será que tu, assim como outras pessoas, pensam que todos esses conceitos aqui já estão desatualizados? Ou são super difíceis? Ou são muito rigorosos? Ou são perfeccionistas? Ou são assim muito complicados? O que pensamos de tudo isto? Ao final, concordamos com Deus ou não? Porque senão, repito, não teremos dele o melhor que ele já preparou para nós. Se as pessoas com as quais andamos, os amigos que temos, aqueles que nos acompanham no nosso dia a dia, na escola, no trabalho, na universidade e até mesmo na igreja, há pessoas que não estão aptas a caminhar conosco porque eles parecem que desviam um pouco a nossa fé, nos distraem um pouco daquilo que Deus quer que seja o nosso ponto enfático, distrai a nossa atenção, a nossa concentração e até mesmo a nossa relação com Cristo. Então eu volto a perguntar, estamos em concordância com Deus ou será que há algo em nossas relações que não estão bem e não podem ser aprovadas? Vamos ver aqui que a Bíblia nos menciona um bom exemplo em Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1. Esse exemplo fala de um homem que foi carregado pelo telhado até onde Jesus estava. E esta é a imagem que lhes trago. Vamos ver, esse texto aqui fala de que esse homem aqui era paralítico. E paralítico por muito tempo. Pela forma como a história é narrada aqui nesse texto e em outras partes, parece que esse homem me dá a impressão hoje de ser o que diríamos na nossa atualidade uma pessoa que estava em depressão.
Imagino que se eu estivesse na condição dele, paralítica, e sobretudo por muito tempo, também estaria meio deprimida, ou talvez muito deprimida. O caso é que não sabemos o nome dele, aparentemente ele nunca falou nada, nunca disse nada. Ele talvez, se é que eu vou fazer a minha própria análise pessoal, isso não está na Bíblia, eu só estou imaginando, talvez este homem estivesse realmente bem deprimido. Ele já estava muito para baixo, como dizemos na nossa linguagem. Então, o que aconteceu? Os seus amigos, esses 4 amigos que vimos aqui, fizeram por ele algo que ele não pôde fazer por si próprio. O que será que eles fizeram? Não foi apenas baixá-lo pelo teto até onde Jesus estava. Não, não, não. Isso foi a segunda coisa importante. Porque a primeira coisa importante que esses 4 aqui fizeram por este paralítico foi que eles creram por ele. Talvez este homem já estava tão abatido de espírito, tão sem esperança, que ele não podia crer mais, ele não tinha nenhuma esperança de nada. Porém, esses 4 aqui sabiam que Jesus é o Filho de Deus e podia ser algo mais tremendo do que eles podiam sequer explicar. Então, o que fizeram? Tomaram a decisão de crer por ele, por este homem paralítico, inválido, sentindo-se inútil, talvez em depressão, talvez só Deus sabe qual era realmente o seu estado emocional, psicológico, além do físico. E eles tomaram uma importante decisão de crer por ele. E então, a partir daí, tomaram a segunda importante decisão. Abriram aqui essa porta aqui no teto e o fizeram descer até a mesma presença de Jesus. Imagino que esse aqui representa Jesus, certo? Eu imagino que eles talvez tentaram entrar pela porta, mas a multidão era tanta que não havia como entrar. Não sei se a casa tinha janela ou não, eu só sei que tudo estava completamente lotado. Então eles pensaram porque Jesus estava ali. E existem situações que não podem esperar para amanhã, tem que ser naquele mesmo momento, porque naquela mesma hora o mover de Deus está sucedendo. Este é o momento da nossa resposta. Teremos que lançar-nos assim na sua presença, porque Ele está ali, naquele lugar, naquele instante, operando de forma grandiosa. Então eles não encontraram outra saída a não ser desmoronar o teto e baixar o homem bem na presença de Jesus. Que amigos excelentes esses! Esses sim são verdadeiros suportes. Isso eu chamo de suporte, ou seja, tomar o que é inválido e tornar válido, o que é negativo e tornar positivo, o que é fraco, tornar forte, o que é morto, devolver vida, através do ânimo, através da fé, através da expressão de suportar alguém, de estar embaixo daquela carga mais pesada que aquele outro não podia levar só. Esse é o tipo do suporte que Deus espera que sejamos uns para os outros, segundo o que lemos aqui na referência anterior que acabamos de ler. Então, a Bíblia nos chama a ajudar a levar as cargas uns dos outros. Ajudai a levar as cargas. E foi o que eles fizeram. Agora, vamos ver que esse evento aqui sucedeu em Cafarnaum. Etimologicamente, a palavra Cafarnaum se origina de 2 outras palavras. A primeira é Kfar, que é cidade, e Naum, que é o nome da cidade. Então, vemos que aqui em Cafarnaum, Cafarnaum em si, a cidade, foi um dos lugares mais visitados por Jesus para curar os enfermos, libertar os oprimidos e fazer milagres e tudo isso. Além de ser o lugar ou o local de origem dos apóstolos, Simão Pedro, André, Tiago, João e Mateus, ou seja, o lugar de origem deles. A partir desse ponto eu vejo que Jesus sempre estava em lugares que não eram muito famosos e talvez nem muito bonitos, como por exemplo Cafarnaum, Betânia, por exemplo, que era uma aldeia pequena, Nazaré, onde havia muita divergência de doutrina e moralidade e imoralidade, porque estava situada próximo a uma fronteira entre outras pequenas cidades. Então, já vimos um vídeo sobre isso. Porém, quando Jesus entrava no lugar, tudo mudava, não é assim? Inclusive, milagres impossíveis como este sucediam. Então, este foi o lugar, inclusive, foi um local onde o evangelho inicialmente foi pregado. Ou seja, a história do evangelho começou em lugares
pequenos, e Cafarnaum esteve entre os primeiros lugares onde o evangelho começou a ser pregado. Porém, a nossa ênfase aqui não é falar sobre Cafarnaum, nem os apóstolos e seu lugar de origem, ou onde o evangelho foi pregado. A nossa ênfase aqui é os 4 amigos que creram pelo paralítico e o introduziram até Jesus. E então, a partir daí, houve um milagre. Vamos ver então que uma vez chegando ali, Jesus fez 3 coisas importantes pelo paralítico. Primeiro, perdoou seus pecados. E biblicamente isto significa pagamento de dívidas. Sabemos que quando somos perdoados por algo, nos sentimos aliviados, não é assim? Porque isso é literalmente um pagamento. Quando Jesus o perdoou, ele ficou completamente, 100% livre. Não apenas dos pecados que havia cometido, mas imagino que espiritualmente as ligaduras se romperam, as ataduras foram destroçadas, os jugos caíram de sobre ele e ele ficou totalmente livre. Então, o perdão é pagamento, sem dúvida. Em segundo lugar, Jesus o curou daquela enfermidade. E em terceiro, o enviou diretamente para a sua casa. Agora, a minha pergunta é, por que será que Jesus o enviou direto para a sua casa? Lembre que Jesus disse a ele, toma teu leito, não, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Em grego a expressão diz, e vai para dentro da tua casa. Foi assim que Jesus disse no idioma original do Novo Testamento. Levanta, toma teu leito e vai para dentro da tua casa. Então, por que será que Jesus o enviou direto para a sua casa? Eu encontro apenas 3 breves razões. Primeiro, o texto em si, quando Jesus disse, esse texto que você vai ler depois, em Marcos, o que mencionei agora, vamos ver que durante esse tempo, e especialmente quando Jesus disse, toma o teu leito e vai para a tua casa, Jesus estava com certeza expressando o alto valor que Deus dá à nossa família. Ou seja, Jesus queria ressaltar ali a importância da família daquele paralítico, da mesma forma que ressalta a importância da nossa família no tempo de hoje. Em segundo lugar, porque ali naquela casa, ou na casa dele, estavam as pessoas mais importantes da vida dele, para as quais ele deveria testificar ou testemunhar. Irmãos, se há um grupo para quem devemos falar primeiro de Cristo, um grupo com quem devemos orar, um grupo a quem devemos incentivar e levar aos pés de Cristo, este grupo é a nossa família. Jesus disse a ele, levanta, toma teu leito e volta, vai direto para dentro da tua casa. Por quê? Porque ali estava a família e ele deveria testemunhar sobre o grande, tremendo milagre que Deus havia feito na vida dele. E em terceiro lugar, porque aquelas pessoas, ou seja, a sua família, eram as pessoas que mais o conheciam, que o conheciam bem, que o conheciam melhor e sabiam o quanto aquele milagre era importante para ele. Portanto, ele devia voltar, testificar e se alegrar junto com eles. Tudo isso ressalta a importância que Deus dá à nossa família. Então, que tipo de testemunho estamos sendo nós, de acordo a esse texto, para a nossa família? Estamos orando com eles, estamos aconselhando, estamos ouvindo, estamos perdoando? Ou será que membros da nossa família estão indo para uma eternidade sem Cristo? Porque eu e tu não temos suficiente tempo, não temos suficiente paciência, não os amamos, não perdoamos, não entendemos, não temos tempo e tudo isso acumulado às vezes leva a uma grande perda. Que importância estamos dando nós à nossa família? Então, nossos relacionamentos estão neste nível que acabo de mencionar? Eles estão nos levando a Deus? Nossos relacionamentos de amizade, o namoro, o noivado, esses relacionamentos que temos estão nos levando até Deus ou nos estão levando para longe do Senhor? Como é que tu vês a tua vida espiritual, a tua conexão, a tua comunhão com Deus, desde que começastes estes relacionamentos? Que apoio você encontra em seus relacionamentos? Existe algum tipo de apoio? São pessoas ou é a pessoa com quem realmente podes contar nos momentos mais difíceis? Você pode ver Deus entre vocês dois em caso de namoro, em caso de noivado, a pessoa com quem vais casar.
Podes ver que Deus está ali entre vocês dois ou são apenas vocês dois sem Deus. Se isto é a situação, é melhor parar um pouquinho, pensar, avaliar a situação para não cometer nenhum erro maior. Seus amigos te levantam quando você cai. Todos nós precisamos de amigos, certo? E Deus sabe disso e Ele nos manda pessoas especiais. Porém, os amigos que temos hoje, eles nos levantam, nos animam, nos fortalecem, nos revigoram a fé com o que dizem, com o que oram sobre nós ou conosco. Como é isso? Nossos amigos nos levantam verdadeiramente quando caímos, quando nos abatemos. Eles reconhecem tuas qualidades ou te desmoralizam. Será que são pessoas que dizem, por exemplo, não, tu vais conseguir, tu podes fazer mais do que tu pensas, tu és mais que vencedor em Cristo? Ou será que te desmoralizam, dizendo, eu já sabia que não ias conseguir. Na verdade, essa é a terceira vez que eu te disse, não vai para lá, tá vendo no que deu? Como é que sucede? Será que te levantam ou te desmoralizam? Que tipo de relacionamentos tu tens cultivado atualmente na tua vida? Estás vendo Deus entre vocês? Que qualidades seus amigos têm? Eles são honestos? São persistentes? São pacientes? Eles estão contigo permanentemente? Ou será que estão por algum interesse? Ou já se cansaram de ti? Que qualidades eles têm? É necessário observar antes de fortalecer a relação. Se não, ou seja, se nada disso ocorre, talvez seja a hora de parar, analisar e decidir o que fazer com este relacionamento, principalmente se tu vês que Deus não está entre vocês. Isso não vai chegar a nenhum lugar e tem que terminar. Deus confia que você tomará a melhor decisão. Isto é o que eu creio. Eu creio a si mesmo, sobre ti e também sobre mim. Deus espera que obedeçamos sua voz, que sigamos sua palavra e tomemos a decisão certa. Se aquele amigo ou amiga que tanto amamos não nos está edificando, não nos está ajudando, não nos está abençoando, talvez seja o momento de deixar. E essa é uma decisão dura, dolorosa, que nos faz sofrer e chorar, inclusive, porém, é melhor, porque Deus deve ser a nossa prioridade. Em 1 Coríntios 15, 33, lemos esse versículo tão poderoso que diz: não vos enganeis. Essa palavra enganeis é bastante clara. Podemos enganar-nos, podemos confundir-nos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Eu marquei esta palavra corrompem porque eu estava investigando somente esta palavra. Esse é um verbo, certo? E eu encontrei em diferentes dicionários que a palavra corromper significa sujar, enfermar, manchar, afetar, deformar, destruir, arruinar e envenenar. Uau, eu fiquei, quanta coisa Deus nos está dizendo neste breve versículo. Então eu posso trocar esta palavra assim só para fazer minhas comparações e dizer: não vos enganeis, as más conversações sujam os bons costumes. As más conversações enfermam os bons costumes. As más conversações mancham os bons costumes. As más conversações deformam os bons costumes. As más conversações afetam negativamente os bons costumes. As más conversações destroem os bons costumes. As más conversações arruinam os bons costumes. As más conversações envenenam. E esta palavra é bem pesada. Envenenam os bons costumes. Este versículo também existe em outras versões de outra forma. A outra versão que encontrei disse: não se confundam. As más companhias arruinam a boa moral. Essa é outra forma de dizer o mesmo versículo. Porém, eu só quero que pensemos juntos nesta verdade. Com quem estamos andando atualmente? O que estamos esperando desta ou dessas pessoas? E que tem elas atribuído ou acrescentado à nossa vida? Estão acrescentando algo positivo? Estão fortalecendo nossa fé, nossos ânimos, nossas motivações? Ou cada vez que conversamos ficamos para baixo e cada vez mais para baixo na companhia dessa pessoa?
Você sabe por que algumas pessoas que servem a Deus, às vezes nascem na igreja, né? Dizemos assim, nasceram dentro da igreja, passaram anos ali, até serviram em alguns cargos, foram bênçãos muitas vezes por muito tempo. De repente, bum, se largam da igreja, se vão e desaparecem. Você sabe o que acontece mais ou menos no processo entre o tempo que estavam e o tempo em que desaparecem? É que geralmente essas pessoas se associam com as más companhias. E então começam a andar sob as más, as más condutas, ou fazendo coisas que não são apropriadas ou não são aceitáveis, ou seja, as más companhias. Como as más companhias corrompem porque trazem novas ideias e nos influenciam de certa forma, um dia essa pessoa acha mais atraente aquele outro lado, o que está vendo ou recebendo dos seus amigos de fora, amigos de universidade, amigos do trabalho e pessoas novas que conhecem, e se vão. Com o tempo, os bons costumes, que inclui a fé no Senhor, a vida de santidade, começam a perder o valor. E aí, quando estavam na igreja, diziam, não, eu não posso, por exemplo, dormir com alguém antes de casar. Isso é um bom costume. Porém, depois que sai e começa a andar por um lado e outro, a mentalidade muda totalmente e então os bons costumes são corrompidos. Aquela mentalidade que não é exatamente uma mentalidade bíblica começa a dominar e tomar espaço e de repente a pessoa se perde completamente. Pensamos que não é possível, mas sim é. Não importa quanto tempo servimos em uma igreja, 30 anos, 50 anos até e mais, se não tivermos cuidado com quem andamos, é possível que sejamos influenciados por essas pessoas. E então, a ruína, segundo a Bíblia, vem. E os bons costumes e a boa moral, conforme a outra versão, caem em ruína. E quando isto acontece, todo o nosso alicerce desaparece, a nossa estrutura começa a balançar, o equilíbrio e o balanço desaparecem, tudo se torna uma verdadeira destruição, um caos, tudo se torna caótico. Irmãos, isso não é o que Deus tem para nós. Por isso a sua palavra define muito bem a palavra suporte. Suporte é ajuda, auxílio, socorro, assistência, cuidado. Suporte é literalmente estar embaixo do peso que alguém não pode levar só. Se o amigo que tu tens é alguém assim, é um bom amigo, conserva-o. Se não, talvez seja o momento mais doloroso da tua vida em que devas olhar assim com olhos muito abertos e dizer, Senhor, tu sabes que meu coração se apegou a esta pessoa ou a essas pessoas, porém eu preciso deixar que tu continues sendo a minha prioridade. Ajuda-me a deixar, Senhor. E ainda que seja difícil, Deus vai fazer aquilo por ti, porque Ele não quer que esses bons costumes sejam corrompidos. Por isso a palavra começa com não vos enganeis. Não se enganem a vocês próprios. Não pensem que servir a Deus e servir ao mundo dá tudo igual e nada de errado vai suceder e nada vai mudar. Não é assim. Não vos enganeis. Não se confundam. Não se deixem arrastar pelas filosofias, ideologias, ideias ou pensamentos atuais que não estão de acordo com a palavra do Senhor. Porque senão, não só os teus bons costumes e tudo quanto aprendeste do Senhor, mas toda a tua vida irá à ruína. E um dia, quando te arrependas, talvez seja um pouco tarde. Esse é um bom conselho de Deus. E é uma palavra que vem do Senhor, não é de qualquer outra pessoa. É direto dos céus para ti e para mim. Vale a pena pensar nisso e pensar no que realmente estamos fazendo neste momento com os nossos relacionamentos. Bem, este tema foi muito, muito especial para mim, porque me fez analisar tanto a minha vida quanto as pessoas com as quais ando, com as quais trabalho, com as quais estou diariamente. Então, compartilhá-lo com você me faz crescer muito na palavra do Senhor. Obrigado por estar comigo até este momento.
É sempre uma bênção poder aprender juntos, como já disse. Então, te vejo novamente no próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês, ok? Bye, bye!